paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Padrão. No domingo, naquela manifestação na frente do Palácio, o presidente várias vezes disse, né, Forças Armadas estão ao lado do povo e ao nosso lado. Né? Nada mais óbvio, né? O militar é o povo fardado e o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Olá pessoal, como é que estão? Tudo bom? Dizem que os políticos são todos prostitutas. Nunca jamais deveríamos descer tão corajosa profissão a pequenez de 364 politiqueiros acovardados, homens e mulheres de geleia, que transformaram a prerrogativa da imunidade parlamentar de expressar a vontade de seus eleitores, de falar. Afinal, para isso que estão no parlamento, como parlamentares. Falar é falar, meus amigos. Em ato de inconstitucionalidade, eu só consigo enxergar covardia e não burrice por parte desses parlamentares congressistas. Sem entrar no mérito das palavras dirigidas aos integrantes do STF pelo deputado Daniel Silveira, eu me coloco aqui algumas reflexões. Por que outros pronunciamentos semelhantes, porém ditos por políticos e jornalistas de centro-esquerda, não são tratados como crime? 2. Por que ameaças abertas contra a vida do presidente da República não são também tratadas como crime inafiançável? 3. Porque a liberdade de expressão só se explica a esses mesmos indivíduos de centro-esquerda? 4. Porque esses supostos crimes praticados pelos apoiadores do presidente recebem alta prioridade nas investigações, enquanto crimes cometidos por aliados ideológicos ou denúncias contra o próprio ministro do STF ficam sem investigação ou aguardando a prescrição? 5. Porque o ministro Marco Aurélio ameaçou os deputados dizendo que em caso de relaxamento da prisão do deputado Daniel Silveira, eles estariam contra o povo nas urnas em 2022. Quem informou o ilustre ministro que a população apoia as arbitrariedades do STF? 6. Porque os ilustres ministros do STF pensam que apoiar o regime militar que foi instaurado a partir de 1964 é crime quando uma grande parcela da população tem saudade daquela época. A democracia que temos hoje no Brasil começou em 1964. 7. Porque os amparados pelo Poder Judiciário continuam sendo os criminosos já condenados? Esses, em sua grande maioria, enquanto puderam sustentar os melhores advogados, jamais cumprirão suas penas, podendo inclusive realizar passeios fora do Brasil, enquanto os que usam suas línguas para falar não podem nem sair de casa. Os de direita, é claro. 8. Porque os equipamentos do Adélio e de seus aliados não são periciados? E, finalmente, o 9. Para não citar outras dezenas de exemplos, o crime propalado pelo STF e seus aliados de esquerda é referente a ameaças verbais, ou, na realidade, é por ser o acusado apoiador daquele que foi eleito pelo povo para governar o Brasil. Isso não é uma indignação minha, é do general de divisão Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, mas me faço representado por essas palavras proferidas ao STF, inquiridas ao STF. Tenho aqui também um texto que eu gostaria de dividir com vocês, tá? Que é do jornal, passando os créditos, Jornal da Cidade, tá? Opinião. A Câmara se apequenou diante do STF e fez de Daniel Silveira um boi de piranha. Não foi diferente disso que aconteceu. A tal de ideologia de gênero, um tremendo esforço para fundir todos os sexos biológicos, morais e psicológicos num só, somando os mais absurdos desprezos e preconceito pela
heterossexualidade, bem como o exacerbado endeusamento da comunidade LGBT+, YKY, sei lá o que mais letras e números tem aqui, fez do homem moderno verdadeiramente macho, no sentido que tinha essa expressão há pouco tempo atrás. Uma raridade no museu. Macho não existe mais. Mas para que não nos interprete erroneamente, a valentia do macho que estamos enxergando não se trata de nenhum privilégio masculino. O verdadeiro assinte ético e jurídico cometido pelo Supremo Tribunal Federal contra a Câmara dos Deputados, no episódio que envolveu a prisão arbitrária do deputado federal Daniel Silveira por pretensas ofensas ao STF, apesar da sua gravidade, jamais poderiam ser homologadas pela Câmara Federal, como ela o fez. Bando de covarde. E isso por 3 motivos. A prisão em flagrante do referido deputado, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e homologada à unanimidade pelo plenário da Corte, foi precedida de um incabível mandado de prisão em flagrante. Juristas, professores de direito disseram exatamente isso. Se algum aluno meu entregar uma prova, mandado de prisão em flagrante é 0. Autorizado pela Câmara Legislativa, a que o acusado pertence, o que não aconteceu transformando-se por isso a dita prisão em ato autoritário e arbitrário, próprio de um regime jurídico tirânico, desrespeitoso com equilíbrio, a harmonia e a independência entre os 3 poderes. Seguindo no mundo livre desde Montesquieu e, acima de tudo, um episódio terra sem lei. Mas apesar de todos esses atropelos ao ordenamento jurídico pátrio praticados sob responsabilidade direta da Corte de Justiça Brasileira Maior, a incompreensível atitude submissa da Câmara Federal, com essas absurdas irregularidades do Supremo, somente poderia ser concebida dentro de um órgão colegiado composto majoritariamente por gente, homens e mulheres, não muito machos. Portanto, a Câmara Federal, que demonstrou ter pouca vergonha na cara, repito, portanto, a Câmara Federal, que demonstrou ter pouca vergonha na cara, acaba de se dobrar e curvar, como ser invertebrado fosse, para o Supremo. Confirmando as sábias palavras um dia concebidas por Rui Barbosa. A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ele não temos a quem recorrer. A sacanagem que a Câmara fez com o seu deputado Daniel Silveira homologando as barbaridades lá do STF significa o mesmo que fazer os boiadeiros que, antes de atravessarem o rebanho por um rio tomado por vorazes piranhas, sangram um dos seus animais e o jogam para as piranhas como uma oferenda para esse peixinho, distraindo-os com a comilança de reza apetitosa que lhes foi oferecida. Em suma, os deputados se arrouparam. Os deputados se arrobaram, se cagaram, se borraram de medo, frente ao poder absoluto do Supremo, recusando-se a enfrentá-lo à altura, como deveriam. Com esse disfarce que fizeram, não vão conseguir enganar ninguém. Mas, lamentavelmente, esse tipo de episódio se trata de uma repetição diária, onde a falta de caráter de homens e mulheres na atividade pública tem sido regrada. Evidentemente que o deputado agiu errado e deve ser processado e julgado, eventualmente, recebendo até alguma punição, mas dentro da lei. Não dos arranjos, dos jeitinhos, da arbitrariedade, do abuso de autoridade, dos acordos espúrios dos compadrinhos, da submissão do poder legislativo ao judiciário, de uma justiça para inglês ver. Tudo resumindo,
500 e tantos bois precisavam atravessar ileso o rio cheio de piranhas, oferecendo-se-lhes um dos seus pares, o boi de piranha, para o sacrifício e ser devorado por elas, afastando-se com isso o risco de também se tornarem comida. Suas excelências, os deputados, agiram igualmente aquele cara que se apavora de medo frente a um cachorro qualquer, às vezes até manso, mas que pode se tornar aparentemente feroz quando a pessoa demonstra medo à sua frente. É isso que fez o Supremo, apavorando os deputados que cederam, seres invertebrados. Não devemos nem podemos olvidar que a parafernália jurídica feita pelo Supremo em cima do inquérito do fim do mundo, envolvendo os deputados Daniel Silveira, não só deixou de seguir ou interpretar como deveria a Constituição, porém co-instruiu como se fosse poder constituinte originário, ou derivando da Constituição própria feita na medida exclusivamente dos seus desejos, os de punir parlamentares. Senhores, a situação é a seguinte: bois de piranha, e essa piranha eu não estou falando de prostituta, porque até prostituta tem o seu valor, até prostituta tem coragem de exercer a sua função. Não digo dignamente, não digo com moral, mas com coragem de exercer. Então não vamos aqui querer dizer que esses bostas, esses merdas, esses covardes, os 364 congressistas, os quais foram colocados lá para representar o povo e não as suas próprias vontades, estão representando o povo. Eu digo só uma coisa: a grande falha, o grande erro estratégico do Daniel Silveira foi acreditar que ele estaria amparado pelas Forças Armadas. O general Vilas Boas não necessitava naquele momento de defesa, mesmo porque existe uma estratégia maior sendo traçada. Aguardemos que ela venha a vias de fato. Tem uma frase aqui que eu acho muito importante colocar: triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. O general chinês Sun Tzu. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Compartilha ao maior número de pessoas, que esse vídeo sim é muito importante. E principalmente, meus amigos, se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal. Todos os vídeos. E comenta aí embaixo se você acha, concorda ou não com esse vídeo que a gente acabou de falar. Valeu, até o próximo vídeo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham No céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio.